Boa noite a todos, muita alegria em podermos estar juntos, né? Ainda que fisicamente distante e bem distante, mas juntos no pensamento, comungando assim da mesma vontade, né? De conseguirmos assim cada vez mais compreender com mais propriedade o ensino dos espíritos superiores. É de tamanha importância que nós possamos absorver o máximo do conteúdo espírita para a nossa vida efetiva de espíritos imortais. E, no entanto, muitas vezes nós conhecemos as palavras, os textos, localizamos avidamente ali, rapidamente, as questões que já abordamos, só que muitas vezes fazendo isso sem a reflexão necessária. A reflexão de que todo esse conteúdo ele terá sentido se nós o incorporarmos verdadeiramente, com bastante honestidade mesmo, nas questões particulares da nossa vida. Porque, como espíritos, nós andamos sofrendo por umas questões que elas são da vida, algumas nós não temos como modificá-las e estamos caminhando, vivendo como se realmente não as aceitássemos. Então, o Espiritismo ele vem para que a gente consiga, né, entender, aceitar e mudar aquilo que nos cabe mudar. Então, o Livro dos Espíritos ele é um manancial de oportunidade para que a gente ratifique dentro de nós a coragem da fé, a necessidade da mudança, o autoconhecimento e, com relação à vida, que a gente cada dia mais consiga enxergar nela, né, um motivo especial para nos levar para frente e para o alto, em direção à lei do progresso. E que a gente consiga adquirir uma autonomia sobre essa construção desse nosso progresso. Nós progredimos incessantemente, independente se queremos ou não, se pensamos nisso ou não, nós progredimos. Só que nós precisamos aprender a conduzir esse nosso progresso. Não é? Uma vez que a gente descobre o fundamento de certas coisas, cai-nos a responsabilidade de fazer isso com propriedade. Então, de não fazer mais as coisas da vida porque nem sabemos por quê. Quando vemos, estamos fazendo. Não. De adquirirmos autonomia. Eu quero crescer, eu quero ser melhor, eu quero modificar o meu padrão de sofrimento, eu quero ser feliz à medida do possível, relativamente, eu quero ser feliz, eu quero ser bom. O que eu tenho para fazer na minha vida e para ser bom? Então, são questionamentos que a gente precisa se fazer para que a gente não viva só por efeito manada, né? Que a gente siga por onde estão levando a gente. Não, que a gente tenha as nossas escolhas corretas, fincadas nesse desejo de se melhorar, de ser bom, de fazer diferente. Sabemos já que temos oportunidades, que as chances elas não se esgotam, que Deus criou um mecanismo fabuloso de nos dar a todo instante os recursos que a gente tanto necessita. Então, fazer realmente valer essa nossa capacidade de co-criadores, não é? O assunto de hoje
ele é fantástico porque, como tudo do Livro dos Espíritos, faz parte assim da nossa realidade bem efetivamente. E nós poderíamos resumir, acho que Kardec resumiu muito bem essa lição da noite de hoje com o seu comentário que foi lido pela companheira. Mas é sempre bom a gente relembrar quais são os objetivos desse capítulo, que é o capítulo 1 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala de penas e gozos terrestres. Não é? Então, assim, sofrimentos, alegrias que nós vivenciamos quando estamos na Terra. Ele não está falando dos sofrimentos, das alegrias, da felicidade que se experimenta quando se volta para o mundo espiritual, quando quando se está no mundo espiritual. Ele está falando quando nós estamos na Terra, o que a gente experimenta de dor, de sofrimento, de angústia, de alegria, não é? de positividade. O que a gente experimenta que é tão característico da Terra, que na Terra a gente vivencia, no plano espiritual a gente não vivencia. Então ele traz nesse capítulo a explicação sobre felicidade e infelicidade relativa, porque é o que a gente precisa aprender de fato, porque a gente anda reclamando sobre a felicidade. Por que eu não sou feliz? Porque a infelicidade bateu a minha porta. Então, ele já de pronto traz nesse capítulo o que é felicidade, o que é infelicidade relativas. Ele fala das perdas das pessoas amadas, que é o que nós vamos ver nessa noite. Decepções, ingratidões, afeições destruídas, são situações que nós nos deparamos quando reencarnamos, quando viemos à Terra, quando mergulhamos no corpo de carne. Uniões antipáticas, as nossas relações sociais, não é? O quanto uma pessoa que é contrária ao nosso ideal, ao nosso pensamento, às nossas palavras, o quanto isso nos faz sofrer. O temor da morte, não é? Então, assim, no plano espiritual, de uma forma geral, a gente não fica temendo morrer, porque no plano espiritual nós já morremos, não é? Esse medo de morrer é daqui, da Terra, que tem, assim, um padrão de normalidade, porque quando a gente vem aqui num corpo material como esse, suscetível a vários problemas, a várias dificuldades, não é? A lei de Deus desenvolveu um mecanismo hormonal, biológico, né, orgânico em nós para nos proteger das questões que poderiam vir a nos prejudicar fisicamente. Então, nós temos um instinto de conservação, e isso é favorável, por quê? Porque nos protege, isso foi feito para que a gente se mantivesse por aqui, não é? Enquanto fosse necessário. E o temor da morte é natural e normal, desde que não extrapole, não é, a realidade, que não seja excessivo. Ele trata do desgosto da vida e do suicídio. Então, são questões que nós enfrentamos quando nós voltamos à Terra, quando nós mergulhamos no mundo material, quando a gente sai da nossa zona de conforto, como espíritos que somos, né? No nosso habitat natural, que é o plano espiritual, e que nós recebemos a incumbência de, durante um período, não é, nós passarmos por determinadas situações que são extremamente necessárias
para esse nosso projeto de crescimento, de evolução. Então, nosso exemplo aqui na Terra é assim: todo mundo que vem aqui, que reencarna aqui, não é? Está sujeito a passar por esses patamares de dificuldades e pelos patamares de alegria, de prazeres, não é? De coisas boas também. Então, ajudando para que a gente construa, não é? Um equilíbrio espiritual. Então, nós precisamos momentaneamente desse estágio na matéria, não é? Que nos traz, o corpo físico dá isso, a dor física, nos dá sensações específicas, não é? Fome, sede, suor, calor, frio, são situações específicas do mundo materializado, que no plano espiritual nós não as temos, não é? Nós até as sentimos quando estamos bem vinculados, não é? A dimensão materializada, material. Mas nós levamos percepções de tudo isso. Então, o que a gente tem, na verdade, é um tipo de lembrança do que é sentir calor, do que é sentir frio, fome, sede, etc, etc. E a gente pode até viver no plano espiritual parecendo que está sentindo tudo isso, mas a gente não tem corpo físico que justifique essas dores, esse calor, esse frio e etc, etc. Isso a gente tem aqui, mergulhados no corpo materializado, não é? Então, quando se reencarna, quando se vem para um mundo como o nosso, materializado, nós somos dotados de sensações, passamos por determinadas provas, né, por determinadas situações que desenvolvem uma série de sentimentos, de experiências que são extremamente necessárias. Uma delas é a dor que nós experimentamos, e olha, essa dor ela é hiperdemocrática, porque passa por ela rico, pobre, o que tem muito conhecimento acadêmico, o que não tem, o que tem vivência, o que não tem. Todos nós que mergulhamos no corpo de carne, encarnados no planeta Terra, todos nós passamos por esse tipo de dor, de sofrimento, que é a perda dos nossos entes queridos, não é? Por esses a gente sofre quando eles vão. A gente não sofre, em geral, por quem a gente não gosta. Dependendo da animosidade, a gente até se alegra. Estou falando a gente de uma forma geral, não é? Muitos de nós ficamos felizes, comemoramos quando determinadas pessoas morrem, porque a gente não gosta delas. O que dá sofrimento, o que causa dor em nós quando alguém morre? Quando esse alguém nos é muito caro, quando nós gostamos muito dessa pessoa. Isso é um motivo grande de sofrimento. Que os espíritos dizem que é uma dor genuína, ela é verdadeira, é uma dor importante, ela existe. É importante no sentido pedagógico, no sentido de nos ensinar, na verdade, a abrir mão, não é? A não se apegar, a deixar que o outro caminhe, porque, na verdade, ele recebeu a oportunidade, né, de tarefa cumprida, então ele vai seguir o caminho dele. Então, isso para nós é uma grande prova, porque a gente não chora, a gente não lamenta aquele que a gente não gosta quando ele morre. A gente chora, lamenta, a gente fica triste quando aquele que a gente gosta, que a gente ama, vai embora. Então, as 3 questões do Livro dos Espíritos dessa noite é falando exatamente sobre essa relação, sobre esse tipo de sofrimento, que é normal, é natural,
faz parte do processo evolutivo e do projeto empreendido para que a gente conquiste determinados valores, conviver com determinadas pessoas que nos são caras, que a gente gosta de conviver, e num dado momento, ou nós ou eles se afastam. Se afastam através do fenômeno da morte, não é? Que para nós, trazido pelos espíritos, a morte ela é um meio natural de prosseguimento da vida. A morte, aqui na Terra, não é? Por ser um fenômeno natural, ela é, na verdade, um meio natural de prosseguimento da vida. Já paramos para pensar nisso? Então, assim, quando nós pensamos dessa maneira, nós ficamos tristes porque vamos nos afastar fisicamente da pessoa que nós gostamos, mas a gente vai se convencendo de que foi o melhor para ele, assim como será o melhor para nós quando chegar o nosso momento. Não é? Então, o estudo da noite de hoje está baseado nisso, não é? Nessa primeira questão, a 934, quando Kardec coloca aos espíritos se essa dor ela é legítima, se ela é verdadeira, porque ela é grandiosa, ela é muito grande. Não é? E os espíritos colocam, é legítima sim, e ela é democrática, porque todo mundo vai sentir em algum momento, não é? Porque faz parte do prosseguimento natural da vida. No mundo material, que é circunstancial, ele é temporário, a gente não vem aqui para ficar para sempre. É um momento da nossa escalada como espírito imortal que a gente se dedica a um momento que não é dos mais agradáveis. Por quê? Porque o corpo de carne, o mundo materializado, ele nos aprisiona com relação a determinadas funções, a determinadas propriedades, a determinadas situações que, como espíritos, são naturais. Mas quando a gente vem para o mundo materializado, quando a gente encarna num corpo como o nosso, não é? Ficam abafadas determinadas potências. E a gente fica limitado, por exemplo, a 5 sentidos físicos para nos pautar. É como se, de repente, a gente colocasse uma venda nos olhos, não é? Ou que a gente tivesse um bloqueador auditivo. Então, a gente ia se ressentir bastante disso. Caramba, eu enxergo, eu ouço, eu falo, eu sinto cheiro, eu sinto gosto. Me priva de um dos sentidos, a vida já fica... É claro, eu consigo me sobrepor, eu consigo viver bem, não é? Mas eu vou ter que ter um pouco mais de esforço. Se eu pudesse recuperar os meus 5 sentidos, como naturalmente eu nasci com eles, não é? Seria muito mais agradável. Então, fazendo essa comparação com relação à vida do espírito, é mais ou menos por aí. Então, como espírito, a gente sente o cheiro da cor, por exemplo, não é? A gente ouve, ou a gente não fica limitado, dependendo, não é? De um canal auditivo, de todo um mecanismo cerebral para que a gente ouça uma voz externa. Nós ouvimos como um todo. E quando a gente mergulha na carne, isso é abafado e a gente fica limitado a um sentido. Só ouvimos se o nosso aparelho auditivo funcionar de acordo. Então, quando a gente desencarna, que a gente volta à possibilidade como espírito, isso é um alívio. É um alívio, não é? Agora, enquanto a gente está aqui, é aprender a viver da melhor maneira possível. Então, os espíritos dizem, olha, é uma dor legítima, ela é democrática, porém, tem alguma coisa, tem algo na Terra que nos ajuda a minimizar, não é?
a levar isso com mais calma, mais propriedade. Essa dor, ela é grande, como diz Kardec aqui no seu comentário, né? Uma das causas mais legítimas de dor. E eles dizem na 934, né, que nós temos a mediunidade a nos auxiliar a matar um pouquinho essa saudade daquele que estava com a gente, que eu gosto muito, que recebeu, não é, o alvará de soltura e pôde prosseguir em liberdade, e essa libertação dele gerou em mim uma saudade tamanha, uma dor legítima, mas que os espíritos dizem, olha, não precisa ficar 100% sem saber da pessoa, não é? A gente tem mecanismos para isso, mas é preciso saber usar o que tem para poder até desenvolver outros tantos. O fato é que ninguém que morre aqui na Terra fica completamente privado, não é, de se comunicar conosco. Esse é o porém, não é? Esse é o X da questão. Então, por isso que a doutrina espírita traz a mediunidade como uma das 5 bases de sustentação, não é? Para que a gente consiga levar a nossa vida e entender todo esse mecanismo com propriedade. Isso faz parte da justiça e da misericórdia de Deus. Então, já que a gente vai se afastar, já que esse afastamento gera uma dor legítima e grandiosa, calma aí, não é? A gente tem condições de interagir com esse nosso ente querido. Só que isso não é fácil, não é tão fácil quando nós estávamos aqui na mesma dimensão. Ele encarnado e eu encarnado. Que bastava que nós nos olhássemos, não é? Que nós nos falássemos, ou que utilizássemos da tecnologia, dos equipamentos já desenvolvidos, pegasse o telefone, falasse com a pessoa, mandasse uma mensagem, tirasse uma foto, não é? Trocasse, fizesse uma chamada de vídeo. Então, na condição de desencarnado, não tem mais isso. Mas o que tem? Tem o pensamento, tem o sentimento, tem o fluido, tem a vibração, tem a faixa vibratória, não é? Tem a lei da comunicação espírita, tem a afinidade, a sintonia, são mecanismos que possibilitam a comunicabilidade do mundo invisível com o mundo materializado, não é? Então, nós precisamos conhecer para poder usar uma coisa que é natural em nós, porque a gente pode não ter grandes faculdades mediúnicas. Falando mediunicamente, a gente pode não ser grandes médiuns dotados de possibilidades maravilhosas, mas nós temos uma faculdade que é comum, natural a todo mundo, a todo espírito, que é o nosso pensamento. Então, nós temos a intuição, a inspiração e a sensibilidade que a gente pode desenvolver à medida que a gente usa com propriedade. Então, não somos videntes, não somos audientes, não incorporamos, enfim, não psicografamos, não fazemos isso, não fazemos aquilo, mas a gente pensa, não é? E pensando, já temos a faculdade básica para haver uma comunicação. O que precisa mais? Sintonia, né? O que precisa mais? Vibração, né? Precisamos fluidicamente vibrar na mesma frequência, na mesma intensidade. Então, a mediunidade ela se estabelece quando há um encontro vibracional, quando a frequência
é a mesma. Aí a gente consegue a comunicação. Fora o sonho, o sono, não é? Momentos que nós desencarnamos parcialmente toda noite, quando nós deixamos, não é, parcialmente o nosso corpo físico e readquirimos algumas possibilidades espirituais. Nesse momento, eu posso travar diálogo, encontrar, ir em locais onde esse meu ente querido se encontra. Gente, isso não é um baita de um consolo? Isso não é um mecanismo maravilhoso da lei de Deus e misericórdia para fazer com que amenize esse nosso sofrimento? Ah, mas o meu ente querido desencarnou há tanto tempo, eu vivo pedindo que ele se comunique comigo, eu vivo querendo que ele apareça na minha frente fluidicamente, ou que ele dê sinais e nada acontece. É como eu estou falando, não basta ser médium, é preciso, não é, trabalhar esses mecanismos que favorecem, não é, a comunicação, fluido, perispírito, a vibração, afinidade, sintonia, pensamentos, né? Conseguir disciplinar os pensamentos, tudo isso favorece que a comunicação se estabeleça. É claro, alguns de nós trazem, não é, alguns mecanismos implementados no nosso perispírito que isso acontece com mais facilidade. Mas tecnicamente falando, para todos as manifestações de comunicação mediúnica, os processos são esses. Tem que fechar a sintonia, precisa vibracionalmente estar em consonância, né? A faixa vibratória tem que estar de acordo para que haja comunicação. Então, é isso que eles estão trazendo para nós. Perder alguém pela morte é um sofrimento? É uma dor muito grande? Mas ela não precisa nos paralisar a vida. Por quê? Porque é um processo natural. Ele passou, eu vou passar, todo mundo vai passar. Nós não temos controle sobre isso. Chegou a hora, nós vamos mesmo, com todo o aparato, com todo o drible da ciência, com todos os mecanismos, nós somos suscetíveis à morte no corpo físico, ponto. E cabe a nós aceitar isso. Mas aceitar simples e puramente? Não. Aceitar compreendendo. Como é que a gente compreende? Quando a gente estuda. Não é? Então, a gente estuda para compreender e a gente compreende para agir. Agir de que forma? Compreendendo, aceitando e não fazendo da vida do meu ente querido, que agora não pode mais voltar para o mesmo cenário, o mesmo corpo, a mesma situação, não fazer da vida dele um sofrimento. Ué, mas não é meu ente querido, não é uma pessoa que eu amo, como é que eu vou fazer ele sofrer? Ah, quando eu sofro demasiadamente, quando eu extrapolo o limite daquilo que me cabe sofrer. É claro que cada um sofre de um jeito. Não tem uma medida certa adotada por nós, não é? Do que é sofrimento válido, do que é sofrimento excessivo. Nós não conseguimos medir isso. Mas a lei de Deus mede. Mede e nos coloca em situações de reverter o processo. A gente pode auxiliar, a gente pode ajudar. Francamente falando, se a gente se imaginar na convivência amorosa com os nossos familiares, com quem a gente gosta mesmo de conviver, e do nada a gente precisa se afastar, mas a gente tem como se comunicar. E quando se comunica, fica sabendo que o outro está sofrendo tanto com a nossa ausência que ele deixou de comer, ele não toma mais banho, ele não quer se cuidar, ele não tem mais intenção, não tem mais vontade de viver.
lá da onde a gente está, sem poder voltar imediatamente, como é que a gente vai ficar? Por isso que eu falo que esse parecer de Kardec aqui é fantástico, fantástico. A gente deveria ficar estudando isso sempre na nossa trajetória, porque isso daqui faz todo o sentido. Quando ele diz assim, olha, estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar-lhe a perda da vida é lamentar que ele seja feliz. E não é verdade, não é? O outro foi, mas ele sofreu pela doença, ele foi assassinado, ele levou um tiro, ele sofreu um acidente horrível. Tá, isso aqui é a imagem, é a situação, é a forma como a gente sai daqui. E isso é prova para a gente, isso é expiação, é quitação de débito passado. Isso é natural, é normal, a gente está aqui, está na chuva para se molhar mesmo. A gente não veio para Júpiter, a gente veio para a Terra, que é pranto e ranger de dente, é violência, é traição, é engano, é isso e aquilo. Tem realmente doenças, né? Mil situações que nos colocam vulneráveis, né? Nos tornamos suscetíveis a tudo isso, tá? Essa é a forma como a gente desencarna, como a gente sai daqui, né? Mas quando a gente se livra disso, o que acontece? É a vida moral. É a vida moral. Por isso que ele está falando. Quando eu me libertei desse negócio que me apertava todo, eu estou com uma roupa toda abafada, apertada, que chega a me machucar, porque é necessário que eu transite com essa roupa. Está vivendo isso atualmente com a pandemia. Os profissionais de saúde, né? Verdadeiros astronautas no ambiente de trabalho deles. Sempre tiveram que se proteger, mas não era como agora. Então, eles ficam ali 16, 24 horas, né, com aquelas roupas, máscara, isso e aquilo. Quando chega em casa, que pode tirar tudo, é um alívio. Então, é a mesma coisa quem desencarnou. O que fazia sofrer, entre outras coisas, era estar aqui, que era uma necessidade. Acabou, foi embora, respiro. Então, como ele está chamando a atenção aqui, como é que eu posso saber disso e ainda ficar lamentando que o outro foi? É uma coisa para a gente pensar, não é? Marcelo, você fala isso, eu sei que dói muito, né? Mas dói por quê? Aí é aquele questionamento. Se a morte é um meio natural da gente prosseguir a vida, não é disso que a gente está se alimentando como espíritas, não é? Se é isso, por que tanto sofrimento com relação à morte? Por que o temor da morte excessivamente? Por que alguém que eu amo, quando morre, isso paralisa a minha vida? É um motivo de eu adoecer. Por quê? Né? Então, porque nós estamos no planeta de prova e expiação, onde esse processo de sentir falta do outro, de sentir saudade, de buscar o cheiro daquela pessoa, né, e não encontrar mais, é uma prova que a gente experimenta nessa vida material, que é condizente com o ambiente que a gente vive. Todos nós vamos experimentar isso, não tem jeito. Não tem jeito. Não é? Cabe nos entender. Então, ele faz aqui uma visão muito legal. Se o outro está feliz, por que você vai se lamentar que ele seja feliz? Aí ele dá o exemplo: dois amigos estão presos, encarcerados na mesma prisão, ambos devem um dia ter sua liberdade. Os dois vão se libertar, vão ter o alvará de soltura. Porém, um deles a obtém antes do outro. E aí eu não me conformo.
Não me conformo porque eu não gostava dele. Eu não sei que foi um processo natural, porque a vida, a morte é um meio natural de prosseguir a vida. Eu não sei que é isso. Então, se o outro foi, ele foi libertado. Vou ficar feliz porque ele se libertou. Vou sentir saudade, vou sofrer com essa saudade, mas a certeza de que ele está melhor, isso me alimenta, isso me faz forte, isso me recompensa. E mais ainda quando eu entendo, não é, que eu posso mandar vibrações positivas para ele, não é? Que o meu choro de saudade até é bom. Por quê? Porque ele vê, poxa, valeu a pena, bacana, está sentindo minha falta. Isso é humano, gente. Nós ainda vamos pensar dessa maneira durante boas e boas encarnações. Só que a gente não precisa exagerar. Quando a gente exagera, ele vai dizer mais adiante, isso aí é um nível de egoísmo exacerbado. Porque ele diz assim, olha, será caridoso que o que permanece fique aborrecido porque seu amigo foi libertado antes dele? Não haverá mais egoísmo do que a afeição da sua morte, em querer que partilhe do seu cativeiro e de seus sofrimentos tanto tempo quanto ele? É aquele negócio, né, da gente não ter controle sobre a vida do outro, e o outro chegou no momento dele ir, ele vai. Por mais que a gente tente, ele vai. E a gente fica com raiva de Deus, por que ele foi na minha frente? Achando que isso é amor excessivo, eu amo demais. Ele não podia ter ido na minha frente. Existe uma cultura de uma sociedade, não sei exatamente dizer onde é, mas é para o Oriente, né? Que é uma afronta se um filho morrer na frente de um pai ou de uma mãe. Então, a dor que a mãe sente ao ver o filho partir, ela não pode expressar. Pelo contrário, ela tem que agredir aquele cadáver. Então, a cena é forte, é chocante, a mãe sofrendo, chorando, mas sendo obrigada, porque faz parte da cultura, pegar um pedaço de pau e bater naquele corpo, não é? Por que que o outro foi na frente? Então, são situações que a gente está precisando pensar. Peraí, é realmente amor quando eu fico chateado com Deus porque meu marido foi e me deixou aqui? Era melhor que eu tivesse ido e ele ficado? Por quê? É melhor que ele sofra do que eu? É o que Kardec fala aqui, ó. Egoísmo da parte, em querer que partilhe do seu cativeiro e de seus sofrimentos tanto tempo quanto ele. Né? Eu não fui libertado, como é que você vai? Não, tem que ficar aqui, passando o que eu estou passando, não pode ir, não pode se libertar. Então, isso tudo, gente, estou falando assim, mas vem a partir da visão principal que a gente passa a ter quando se alimenta dessas informações sobre o que é desencarnar. Que a morte é uma necessidade da vida. Ponto. Assim como a gente passa pelo processo, né, da gestação para poder vir para cá, que a gente fica um tempo, né, meio que adormecido para poder recuperar a nossa inteligência, colocar em prática e etc, etc, que é um período para o espírito também complicado, tem um momento de saída, tem um momento de chegada e tem um momento de saída. Então, no momento de saída, quem fica chora, mas quem chega do outro lado fica feliz. Feliz porque o outro cumpriu etapa, porque o outro fechou um ciclo,
não é? Pode não ter fechado 100% correto, com propriedade, mas fechou. E aí vai ter um tempo para fazer o balanço disso. Vai calcular lá, caramba, eu tive esse recurso, eu tinha isso programado, eu escolhi fazer dessa maneira, e caramba, não deu certo, me arrependo, não devia ter feito, mas eu vou ter outra chance. E assim vai, não é? Então é uma libertação, é uma passagem muito importante e necessária. E, ao mesmo tempo, serve de uma prova danada para quem ficou, porque gera, né, aquele vazio, deixa aquela lacuna. A gente não lida muito bem com a saudade, isso é fato, não é? Então, é uma prova. Uma prova para quê? Para reafirmar o meu conceito sobre Deus, sobre a vida. É comum nos sepultamentos a gente se deparar com aquela exclamação: caramba, nós não somos nada, não é? Então, a própria situação que a gente está vivendo de pandemia, ela tem isso muito poderoso, né? De nós estarmos fazendo uma reavaliação da nossa existência, de como a gente estava vivendo antes da pandemia, como nós estamos vivendo no momento da pandemia e como será que a gente vai viver pós-pandemia. Uma baita reflexão que está gerando em todos nós uma necessidade, uma prova. O mesmo acontece com dois seres que se amam na Terra. Aquele que parte primeiro é quem primeiro se liberta e devemos felicitá-lo por isso, aguardando pacientemente o momento em que, a nosso turno, sejamos libertados também. E aí ele dá um outro exemplo, né? Quando uma pessoa passa por uma situação difícil, ou até de enfermidade, e ela precisa se ausentar daqui, ela precisa morar num outro estado, num outro país, não é? Porque lá vai ter qualidade de vida, lá ele tem condições de se tratar, de melhorar, de ficar bem. Mas se ele viver aqui, ele não se dá bem organicamente, né? Ele não se dá bem com o clima, com a situação. Então é melhor que ele viva lá. Então, ele indo para lá, aí ele vai ligar para a gente e vai dizer: poxa, eu estou tão bem, graças a Deus não sinto mais aquilo que eu sentia. E nós, poxa vida, como é que eu estou? Estou morrendo de saudade de você. Mas se eu te mantiver aqui do meu lado, é aquele sofrimento que você passava. Eu não quero isso. Então, eu prefiro lidar com a saudade, mas saber que você está bem. E de vez em quando a gente se fala no telefone, faz a chamada de vídeo e eu vejo que você está bem, está ótimo, do que ter você aqui chorando, sofrendo, sentindo dor, infeliz. Não. Isso é desapego, não é? Isso é abrir mão para que o outro esteja bem. Isso é um processo fabuloso. Exemplo que Kardec está dando aqui, e não é essa a verdade. É isso que resume essas três questões. Uma, os espíritos dizem: olha, é uma dor real, verdadeira, é grandiosa, mas é democrática, todo mundo vai passar, todo mundo passa por ela. Agora, tem um artifício que faz com que vocês não percam a conexão. Olha o telefone aqui, olha a forma de se falar. A outra questão, ele coloca: tem gente que não acredita nessa coisa de comunicação, acha até que é profanação. Só que isso é natural, gente. Eu posso não acreditar, eu posso rejeitar, eu posso não querer, mas se houver conexão, vai ter comunicação. Ponto. Mesmo eu não sabendo que nome eu dou a isso, mas vai ter conexão. E aí ele diz: se essa comunicação for feita com seriedade, sabendo fazer, se preparando para isso, estando de coração aberto, a coisa flui
que é uma beleza. Então, não tem nada de profanação, nada de coisa do demônio, do inferno, nada disso. São seres que se amam, que conviveram, que têm uma conexão íntima, não é? Que saem daqui com a senha exclusiva. Só os dois conseguem acessar. Isso é maravilhoso. E na última questão, que ele coloca assim, e como é que fica o outro que foi? E quando olha para quem ficou, esse que ficou está sofrendo, está se maltratando, está querendo até deixar a vida, não é? Está infeliz. Como é que esse lá fica? Automaticamente ele se ressente desse sentimento, dessa vibração, e ele sofre tanto quanto a gente. É isso que a gente quer verdadeiramente. Não tô, olha, vou ser franco com vocês, tá? Se fosse alguém da minha inimizade, talvez eu até me sentisse satisfeito de saber que ele está sofrendo. Dependendo do meu grau de atraso moral. Agora, a gente está falando de sofrer por perder quem a gente gosta. Então, se eu gosto, eu quero que ele fique bem lá. E eu preciso me conscientizar que para ele ficar bem lá, também depende de eu ficar bem aqui. É isso aí. Entendemos? O recado que os espíritos estão dando para nós, com essa lição das penas e gozos terrestres, ou seja, o que a gente experimenta aqui na Terra, porque o que a gente experimenta de alegria, de infelicidade lá no mundo espiritual, é o assunto seguinte. Semana que vem a gente vai estar vendo sobre isso. Né? É o capítulo seguinte, né? A gente ainda vai ver situações importantíssimas desse sofrimento, dessas dificuldades, dessas dores aqui na Terra. O capítulo seguinte é que trata das penas e gozos futuros, o que a gente encontra, o que a gente leva daqui para lá, né? E que faz com que a gente sofra lá. Então, aqui, um dos motivos desse sofrimento é quando o outro que convive conosco, que a gente gosta, que a gente ama, tem que ir embora. Né? Essa distância, isso gera para nós um sofrimento. Tá? E para a gente fechar, eu vou ler rapidinho aqui, é um texto curto, do livro Conforto nas Dores da Alma, de Maurício Mancini. É a lição 64, que tem como título Além da Vida. O amor faz que se continue a ver a vida onde a maioria dos seres puramente materiais apenas consegue ver a morte e a separação. Em face das tristezas que a partida de um ser querido pode te trazer, conserva a calma de quem sabe que o amor que une o viajante para a imortalidade a ti é a força tão grande que jamais o sentirás morto. Ele permanecerá sempre vivo, em todo o bem que te legou, no afeto que te dedicou, nos momentos difíceis e nos alegres da vida. O ser querido que deixou o mundo material permanece vivo de fato, e ainda que te seja difícil crer nisto, pensa nele como alguém que te pode ouvir, ver e sentir. Alguém que se alegra com as tuas alegrias e se entristece com a tristeza profunda que, por vezes, parece te esmagar. Espanta para longe a sensação de fim, pois a partida para a vida verdadeira não é o fim. Apenas representa um começo de nova etapa, bem diferente daquela que vives agora, mas para a qual tu também caminhas a passos mais ou menos céleres. Não te intimides com a morte, ela apenas é capaz de matar o corpo, o ser real permanece.
É esta a crença de todos os que se sabem mais que um simples amontoado de células. É esta a certeza dos que valorizam mais a vida do espírito do que as sensações do corpo. Viver na Terra, já considerando a imortalidade como teu destino, é atitude sábia, pois te faz dimensionar adequadamente as coisas e fatos que aqui se passam. Também te dá a esperança de saber que os viajantes que te precederam, principalmente aqueles que te amam muito e aos quais tu também dedicas terna afeição, estarão te esperando em uma destas estações felizes ou de provas para as quais rumas. Recorda-te, porém, que o destino da tua viagem, assim como o de todo e qualquer ser da Terra, é estabelecido pelos próprios atos e pensamentos. Será com o bem que fazes e com o amor que dedicas ao mundo que comprarás a passagem de primeira classe com destino certo à estação suave da felicidade. Que Deus nos ampare, console, sustente em toda a nossa caminhada. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja os trabalhos, os estudos na noite de hoje. Clareza da doutrina espírita demonstra as realidades de todos que estão caminhando na Terra, na encarnação, os objetivos de desenvolvimento, de conduta moral, de conduta espiritual, no aprendizado das expiações, das provas que vivenciam, para uma nova escolha de realidades superiores que se destinam ao ser espiritual. Sendo assim, caros irmãos, estamos todos vendo o que o mundo vem vivenciando, uma depuração diante do psiquismo da Terra, carregado pelas marcas dolorosas do passado, todos nós, espíritos, os ciclos das encarnações, vivenciamos os impulsos das necessidades físicas, nos mantendo por muitas encarnações presos à materialidade. E agora, meus caros, possamos ver como a clareza da doutrina espírita liberta a todos nós, nos dá um novo sentido com a sabedoria de entendermos as palavras do Mestre Jesus. Ah, caros irmãos, quanto é bom poder sentir o Cristo dizer: eu me vou, mas vos deixo a minha paz. Não a paz que o mundo vos dá, mas a paz que eu vos dou. Essa certeza, caros irmãos, é a presença contínua do Mestre Jesus junto a todos nós. A paz é a consciência plena da realidade da vida espiritual. A paz é a esperança dos resultados que o Mestre Jesus implantou com o amor, com a caridade na Terra. E assim podemos dizer uns para com os outros. Quando houver uma partida, a certeza de que estamos nos ciclos das existências, aprendendo essa vida de espírito. Deixar as necessidades materiais para desenvolver as potencialidades espirituais faz parte do esforço de cada um de nós na utilização dos sentidos do corpo.
Existem muitos que são cegos do corpo, mas enxergam mais do que os olhos físicos as realidades espirituais. Existem outros que não têm a condição de verbalizar as palavras, mudos do corpo, mas transbordam a fala do pensamento irradiando os seus sentimentos. Existem outros que parecem surdos da matéria, mas percebem os hinos celestiais e as vozes espirituais que lhe adentram a mente. Ah, caros irmãos, o processo íntimo do corpo físico, por mais que possa tolir ao homem os sentidos, não lhe deixa distante da realidade espiritual. Agora, existem outros que têm a possibilidade da visão aguçada do corpo físico, mas são cegos espirituais, descrentes, por mais que possam enxergar os seus familiares ou espíritos amigos que lhe venham por intermédio natural do corpo físico na mediunidade, abandonam essa realidade. Outros podem ter o verbo fácil, e por mais que bons espíritos os auxiliem para levar o bem, a palavra de socorro e de ânimo, sempre se deixam carregar pela angústia, carregar pela lamentação, sempre carregar-se pela fúria. Ah, caros irmãos, quantos podem estar aguçando a audição para perceber o que está além do que é físico, atentos para as necessidades do corpo ou para as informações de segurança, mas quantos são surdos para os bons conselhos dos seus guias, para os bons conselhos dos seus familiares, para também perceber a palavra de pedido de socorro àqueles que partem para a pátria espiritual. Por mais que ouçam, quantos abandonam os sentidos da realidade da vida do espírito, quantos negam a possibilidade da fala segura para o bem. Ah, caros irmãos, reencarnar, desenvolver métodos íntimos de renovação, para que, ao abandonarem o corpo, possam sair as almas perenes de alegria e esperança, e todas as conquistas que desenvolveram com os exemplos de Jesus, na caridade, no amor, no perdão e no sentido de vida de espírito do reino do céu. Caminhemos, irmão, com a doutrina espírita, sustentando a mente de todos, nos trabalhos sinceros, íntimos, para a renovação dos homens na terra, começando em si mesmo. Que Deus, os seus guias, os espíritos dirigentes da Casa do Leão Denis, junto com todos a que adentram essa instituição, mesmo diante da tecnologia, possam ser envolvidos por muito amor. Abram seus olhos, falem do amor, escutem o pensamento divino, chamando todos para o progresso espiritual. O vosso irmão altivo, muita paz aos vossos corações. Graças a Deus.